Foi? Não, nada a ver, irmão. E aí, galera, belezeira? Começando aqui mais um episódio do Heavy Física, o canal onde você vai ver aqui a física com muito metal, galera. É isso daí, roda a vinheta aí, Filipão. E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam aí tranquilinhos, todos estejam aí sentadinhos, acomodados, no ar-condicionado, de repente, ou friozinho, não sei qual momento da sua vida você está vendo esse vídeo. Mas espero que você aprenda bastante com ele, ok? Hoje nós vamos falar do princípio da propagação retilínea da luz. Então, esse é um conceito que a gente já discutiu em um outro vídeo. Se você não viu esse primeiro vídeo sobre os princípios da ótica geométrica, sugiro fortemente que você vá lá assisti-lo antes. E hoje nós vamos falar de mais exemplos sobre o princípio da propagação retilínea da luz. Só lembrando, a gente viu que a luz em um meio homogêneo e transparente propaga em linha reta, certo? Não faz curva, propaga em linha reta. E na natureza, a gente identifica alguns fenômenos que são explicados por meio desse princípio. Nós vamos falar agora dos eclipses. Eclipse, Edward, Bella, Jacob, lobisomem, esses negócios. Não é o eclipse, não é. É o eclipse de verdade, aquele negócio que esconde. A palavra eclipsar significa esconder, daí o nome eclipse. Nós vamos começar com o eclipse do Sol, certo? Nós vamos esconder o Sol. São 3 astros envolvidos nesse fenômeno da natureza. O Sol, que seria a fonte primária, a fonte de luz extensa, a Lua e a Terra. No caso do eclipse solar, o que acontece? Nós vamos ter a luz sendo impedida de propagar pela Lua. Olha que loucura. Dá uma olhada aqui nesse slide. Dá uma olhada aqui nesse slidezinho aqui, ó. Nós temos o Sol. Do Sol nós vamos traçar os raios de luz, considerando a Lua como sendo o objeto opaco, aquele que vai impedir a luz de propagar, sacou? Então a gente delimita 2 regiões, pessoal. Uma região aqui que é a de sombra, aonde o eclipse seria total, e a região de penumbra, aonde o eclipse seria parcial. Nas outras regiões, de noite o cara já não ia ver nada, e nas outras regiões iluminadas não ocorreria o eclipse, tá? Agora, por que o eclipse acontece? Gus, porque a Lua tá ali, ó, enfileirada, assim, alinhada com o Sol e com a Terra. Mas e se a luz fizesse curva? Não teria o eclipse. O eclipse ocorre porque a luz propaga em linha reta. Esse é o primeiro eclipse que a gente pode identificar, que a gente pode discutir, baseando-se no princípio da propagação retilínea da luz. No próximo slide, esse slide aqui, a gente vai trocar as funções da Terra e da Lua. Ô, louco, Terra tem função? Terra tem função. Da planta? Puta, cala a boca. Cala a boca, Ganso. Sou eu. Professor Ganso, Heavy Física, física pesada. Então, olha só, o Sol é a fonte primária e agora a Terra vai fazer o papel de obstáculo. Então a gente delimita as 2 regiões, sombra e penumbra, belezeira. Dos extremos do Sol a gente traça 2 raios de luz que passa tangenciando a Terra, do outro extremo passa tangenciando a Terra, delimitando a região de sombra e penumbra. Nesse outro slide, ó, a Lua para onde foi? Olha que psicodélico. Foi para a região de sombra. Ali seria o eclipse total. Desapareceu a Lua. Nas regiões de penumbra, a gente veria uma partezinha da Lua, certo? Então seria um eclipse parcial. Um detalhe aqui, ó, interessante. Eu não sei se você acredita ou não, mas tem uns malucos falando por aí que a Terra é plana. Velho. Olha só, lá na antiguidade, aquela partezinha escura que a galera via na Lua era redondinha.
Naquela época, os caras já sabiam que a Terra era redonda. E tem gente que fala que a Terra é plana. Deve ser o cérebro da pessoa, mas enfim, se você acredita, me perdoa, tá? Planeta, plano. Planeta vem da palavra grega errantes, que eles apareciam em vários lugares do céu, não tem nada a ver com plano, certo? Mas enfim, continuando. Então o eclipse acontece por quê? Porque a luz propaga em linha reta. Você sabe quantos dias a Lua demora para dar uma volta em torno da Terra? Aproximadamente? Não? Vou te falar. São 28 dias, tá? Aproximadamente 28 dias, que são aquelas 7 fases da Lua. E4, seu burro. Beleza. Agora, por que será que não acontece, então, um eclipse solar e um eclipse lunar todo mês? Por que será? A resposta está na natureza, amiguinho. Dá uma olhadinha nesse slide aqui, Veja bem. A órbita da Lua em torno do nosso planeta, amiguinho, não está no mesmo plano da órbita da Terra em torno do Sol. Sacou? Se as duas estivessem no mesmo plano, se as duas órbitas fossem no mesmo plano, todo mês a gente teria um eclipse solar e um eclipse lunar. Mas a órbita é inclinada, então para acontecer o eclipse, tem que coincidir os planos e ainda os astros estarem alinhados. Sacou porque não acontece todo mês? É, isso daí, meu amiguinho. Outra coisa, quando acontece o eclipse do Sol, em qual lua seria? Na lua nova. Olha ali no slide. Sacou? E em qual lua aconteceria o eclipse lunar? Na lua cheia. Manjou? Então esse detalhe é muito importante. Os planos, né? Os planos das órbitas não são os mesmos. Sacou? Esse é o lance. Agora, continuando na aplicação do princípio da propagação retilínea, nós vamos agora fazer para com essa porra, hein? Uma continha básica. Olha só que louco. Vamos supor que você queira medir a altura de um prédio. Tá? São várias maneiras que você tem de medir a altura de um prédio. Por exemplo, você pode pegar uma corda bem longa, subir lá no topo do prédio, descer essa corda. Chegou! Beleza? Corta a corda, estica no chão e mede. É uma opção, é uma possibilidade. Ainda usando a física, olha que maluco, você pode pegar um corpinho bem denso, né? Uma bolinha bem densa, abandonar essa bolinha lá do topo, medir o tempo, pegar a equaçãozinha do movimento uniformemente variado, coloca lá a altura, gt² sobre 2, onde o g é a aceleração da gravidade, t é o tempo, t² sobre 2, daria certo. Outra possibilidade é, pega um medidor de pressão, barômetro, mede a pressão no térreo, mede a pressão lá em cima, pega a diferença de pressão, determina a densidade do ar ali naquele local, pega na internet, pesquisa, vai estar lá. Pega lá a equação do Stevin, DGH, vai lá e mede a altura do prédio. Fácil essa, né? É claro. Pô, mó difícil, malandro, mó difícil. Mas nós podemos usar o princípio da propagação retilínea da luz. Olha só esse slide aqui, olha só esse slide. Aqui você tem o prédio e a sombra do prédio. A mocinha aqui e a sombra da mocinha. A sombra do prédio é fácil de determinar. A sombra da mocinha também. A altura da mocinha também. Semelhança de triângulo, Hzão por Hzinho, vai ser Dzão por Dzinho. Ou Hzinho por Hzão, Dzinho por Dzão, tanto faz. Tem que ser a ordem correta da semelhança de triângulo, mas essas duas possibilidades que eu falei. Então aqui nós usamos novamente o princípio da propagação retilínea da luz, ok? E por fim, a tataravó das câmeras fotográficas, que é a câmera escura, ok? Você coloca ali um objeto na frente de uma caixa onde tem um furo e vai ter uma imagem de ponta cabeça projetada no fundo dessa caixa. Dá uma olhada nesse outro slide aqui, dá uma olhada. Ali você tem um objeto e a imagem vai estar propagada, vai estar projetada no fundo da caixa de ponta cabeça, identificando o princípio da propagação retilínea da luz também. Novamente caímos numa semelhança de triângulos.
faz a razão de semelhança e determina a altura da imagem. Então, todas essas possibilidades, todos esses exemplos que eu dei, estão relacionados com esse princípio, que é o princípio da propagação retilínea da luz. Então, recapitulando, são 3 os princípios da ótica geométrica. O da independência dos raios de luz, que os raios cruzam, passam guardado e continuam propagando como se nada tivesse acontecido. O princípio da reversibilidade da luz, o trajeto que a luz faz não depende do sentido. E o princípio da propagação retilínea da luz, que é evidenciado pela sombra, penumbra, eclipses, câmera escura, alturas de prédio, enfim, em várias situações que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Beleza, galera? Então esse é o tema de hoje. Muito obrigado por você estar aí até agora assistindo o vídeo aqui no Heavy Física. Espero que você tenha entendido legal e parceirinho, vai lá, quebra essa. Você não é macaco gordo, mas quebra esse galho pra gente, valeu? É nóis, até a próxima, galera! Valeu! Física, aqui a física é exata.